Novo decreto de armas. Governo edita decreto que restringe o acesso de civis a armas e munições e traz novas regras. Esse é o tema do Minuto Penal de hoje. Não saia daí. Muito bem, meus amigos. O texto do novo decreto reduz o número de armas que podem ser adquiridos pelos CACs, colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, e também aos civis para a defesa pessoal. O decreto ainda reconsidera a potencialidade das armas de uso permitido, que traz reflexos penais, nós vamos comentar sobre isso, diminui validade de registro de armas, restringe o funcionamento de clube de tiros, etc. Nós vamos trazer as principais mudanças para vocês. Lembrando que, desde 2019, o governo Bolsonaro editou decretos de flexibilização de acesso às armas de fogo pela população em geral, mas flexibilizou demais. Então, com relação ao civil, como era antes, como era de acordo com os decretos do governo Bolsonaro editados de 2019 a 2022. O civil, ele podia comprar até 4 armas de fogo de uso permitido para defesa pessoal, sem qualquer necessidade de comprovação de efetiva necessidade. Havia ainda a possibilidade de ampliação do limite e podia comprar também até 200 munições por arma por ano. Como fica para o civil? O civil pode comprar arma ainda? Pode. O civil pode comprar até 2 armas de uso permitido para defesa pessoal, mas, ao contrário do decreto anterior, que não exigia comprovação de necessidade, ou seja, qualquer um podia comprar arma de fogo, pelo decreto atual, precisa comprovar a efetiva necessidade. E o que antes se permitia a aquisição de 200 munições por ano, o decreto atual restringe até 50 munições por arma por ano. O novo decreto ainda estabelece uma série de novas regras para os CACs, caçadores, atiradores desportivos e colecionadores. Vamos ver como ficam as regras para caçadores? Muito bem. Antes, na vigência dos decretos anteriores, os caçadores tinham direito de adquirir até 30 armas, sendo 15 de uso restrito. Armas de uso restrito são aquelas permitidas somente para as polícias e forças armadas, de uso exclusivo das polícias e forças armadas. Então, o caçador poderia comprar até 30 armas, sendo 15 de uso permitido e 15 de uso restrito. Podia comprar também o caçador até 1.000 munições por arma de uso restrito por ano. E até 5.000 munições por armas de uso permitido por ano. Era um exagero. São 30 armas, 30.000 munições, mais 150.000 munições. É muita munição. Como fica agora? Agora, os caçadores podem comprar até 6 armas. A Polícia Federal e Exército poderão autorizar em caráter excepcional a compra de até 2 armas de fogo de uso restrito. Mas são 6 armas de uso permitido. E até 500 munições por arma por ano, necessitando ainda de autorização do IBAMA, já que caçador está em área normalmente de preservação, em determinadas regiões não pode caçar, inclusive, então precisa de autorização expressa do IBAMA. E, além de reduzir o número de armas, o decreto retorna os níveis de classificadores dos atiradores desportivos, conforme o número de treinamentos ou competições.
Antes as regras eram as seguintes: cada atirador desportivo podia comprar até 60 armas, sendo 30 de uso permitido e 30 de uso restrito. É aí que estava o pulo dos decretos do governo Bolsonaro para liberar geral, sem qualquer controle, a compra de armas. Aquele que tirava o certificado de atirador desportivo, então podia comprar até 60 armas. 1.000 munições por arma de uso restrito por ano, que dá 30.000 munições por ano, e até 5.000 munições de arma de uso permitido por ano, ou seja, 150.000 munições por ano, e também 20 quilos de pólvora. Nem precisa falar que essa liberação acabou se transformando num problema de política criminal, porque muitos tiravam o certificado de atirador desportivo para ter acesso livre às compras de armas, e especialmente de munições, 180.000 munições por ano, 20 quilos de pólvora, para vender para o crime organizado, que estoura caixa eletrônico, que usa armas de grosso calibre e usa munições de grosso calibre. Como ficam as regras agora para o atirador de nível 1, onde se exige 8 treinamentos ou competições de clubes de tiros em eventos distintos a cada 12 meses? Esses atiradores de nível 1 podem ter até 4 armas de fogo de uso permitido, até 4.000 cartuchos por ano. E as regras para os colecionadores? Os colecionadores podiam ter, antes da vigência do novo decreto, até 5 armas de cada modelo, vedadas automáticas, não portáteis ou portáteis semiautomáticas, cuja data de projeto do modelo original tinha menos de 30 anos. Como fica agora? O colecionador pode ter só uma arma de cada modelo, tipo, marca, variante, calibre e procedência. Proibidas as automáticas e as longas semiautomáticas de calibre de uso restrito, cujo primeiro lote de fabricação tenha menos de 70 anos. E o novo decreto, prevê o fim do trânsito com arma municiada para os CACs, que também era um grande problema. Os CACs, além de terem livre acesso à compra de diversas armas, inclusive de grosso calibre, e milhares de munições por ano, com os decretos anteriores tinham livre trânsito, porque os clubes de tiro funcionavam 24 horas, enquanto estavam em funcionamento os clubes de tiros, essas pessoas com certificado de CAC transitavam livremente com a arma municiada, o que era um grande problema. Então, o CAC tinha direito a transitar portando uma arma municiada entre o local de guarda autorizado e da prática de atividade, antigamente. Agora como fica? Agora deve ser emitida uma guia de tráfego aos CACs, e aos representantes estrangeiros em competição internacional oficial de tiro realizada no território nacional, para transitar com armas de fogo registradas em seus respectivos acervos, devidamente desmuniciadas, em trajeto pré-estabelecido, por período pré-determinado e de acordo com a finalidade declarada no correspondente registro. E também, um novo decreto impõe restrições às entidades de tiro desportivo. Os novos decretos estabelecem novas regras mais restritas para clubes de tiro desportivo. Ficam proibidos, por exemplo, os estabelecimentos com funcionamento 24 horas. Não tem mais isso. Uma forma do governo Bolsonaro permitir que as pessoas andassem armadas o tempo todo era permitir que a arma estivesse municiada durante o trajeto e que os clubes funcionariam 24 horas. Então, se alguém era flagrado, se algum CAC era flagrado pela polícia com uma arma municiada, ele dizia, estou indo para o clube de tiro, o clube de tiro fica aberto 24 horas. Era um subterfúgio utilizado através de decreto para permitir
o porte a qualquer pessoa, tá? Então, com relação ao funcionamento, antes não havia regra sobre localização, podia ser em qualquer local, ou horário de funcionamento de clubes de tiro. Esses estabelecimentos podiam ficar, inclusive, perto de escolas, que também são locais de votação nas eleições, onde não pode ter arma, né? Como ficam as regras agora? Clubes de tiros e empresas de instrução terão de ficar pelo menos 1 quilômetro de distância de escolas públicas ou privadas. Não pode mais ser perto de escola. E o horário de funcionamento terá que respeitar o limite entre 6 da manhã e 22 horas, ficando proibido o funcionamento por 24 horas. Tá? E por fim, questão importante que tem reflexo penal, é com relação às novas regras, né, de potencialidade. Quais são as armas de fogo de uso permitido e as armas de fogo de uso restrito, de extrema importância, tá? Isso porque o governo Bolsonaro, em 2019, passou a considerar armas que sempre foram de uso restrito, ou seja, de uso exclusivo das polícias e forças armadas, da 9mm para cima, 9mm, .40, .45, .50, até fuzis e metralhadoras passaram a ser consideradas armas de uso permitido, né? Agora esses critérios foram alterados e voltaram a ser como eram antes de 2019, tá? Então, desde 2019, armas com pistola, como pistolas 9mm, .40, .45, eram classificadas como de uso permitido, o que permitia a compra pela população civil. Agora não mais. Com o novo decreto, pistolas como 9mm, .40, .45 voltam a ser de uso restrito, ou seja, de uso exclusivo das polícias e forças armadas. Muito bem. O retorno dessas armas com maior potencialidade para armas de uso restrito, ou seja, de uso exclusivo das polícias e forças armadas, interfere na aplicação da lei penal. Essa que é a parte importante do vídeo de hoje. Antes da vigência do atual decreto, o cidadão flagrado com uma arma, como uma pistola 9mm, para cima, né, sem autorização legal, estava sujeito às penas do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, que era um crime menos grave, que é um crime menos grave, melhor dizendo, e que permite o pagamento de fiança a ser arbitrada pela autoridade policial em caso de prisão em flagrante. Então, aquele de 2019 para cá, aquele que era preso com 9mm para cima, tinha direito à fiança na delegacia. A partir da vigência do atual decreto, tá? Aquele que é flagrado com armas desta potencialidade, 9mm para cima, sem autorização legal, está sujeito a penas mais graves, as penas do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. E, em caso de flagrante delito, a autoridade policial não pode arbitrar fiança, o que leva ao recolhimento prisional, podendo somente o magistrado, em audiência de custódia, conceder a liberdade provisória com ou sem fiança. Então, a edição do novo decreto interfere inclusive na aplicação da lei penal, crime que passou a ser menos grave de 2019 até julho deste ano, agora são mais graves como era antes de 2019, uma vez que as armas com alta potencialidade, ou seja, de 9mm para cima, voltam a ser armas de uso restrito, ou seja, de uso exclusivo das polícias e forças armadas. Esse foi mais um Minuto Penal, espero que tenham gostado. Até breve.